aproveitando aqui que a gente está aqui nesse momento, né, com o Chico Moedas. Sim. Daqui a pouco tem que liberar. Ele é o Moro, O Moro daqui a pouco vai falar com a gente aqui. Eu também sou muito fãzaço do Léo. Eu te amo, Léo. E tá bonito, tem muita. Não, uma elegância Tá absurda. bonito, Deixa eu fazer uma perguntinha. A gente tá tentando mexer aqui no microfone, porque no nosso ouvido o microfone tá nas ondas do rádio, né? Eu gostaria muito de saber. aqui. Eu gostaria muito de saber se alguém que está com o retorno aberto para o som ficar voltando e a gente está falando em reverb, ou se... Acho que é só a gente mesmo. Ou se somos só nós que estamos escutando. Porque assim... Que é uma graça. Cara, eu posso falar? Eu queria fazer todos os programas com o microfone assim. É um espetáculo. Você e o rádio. Eu, você e a Latinha. A gente tá vendo os melhores momentos todo dia. enquanto... Beijo pra Edson Mauro, que encontrei hoje aqui, garotinho. Edson Mauro. Esse lance aí como se fosse no rádio. Olha, vai descer do cruzamento para a grande área e pergunta, Arthur Cabral bateu, defende o goleiro. Cadê meu ponta? Não tem ponta? Ai, cara. Ó, Sou eu, ponto. Ô, Chico, Digo. a gente falou com o Pedro aqui. Só é importante frisar, daqui a pouco tem aí a volta olímpica de Luiz Felipe Freitas no estádio Newton Santos. Daqui a pouco tem o Léo Ortiz com a Já gente tem que aqui separar também, os 10 tem Léo últimos Moura, minutos do tem programa. Exatamente. o Bernardo vai falar aqui com a voz do torcedor do Botafogo, tem de tudo. Mas o negócio é o seguinte, Tá cara. putaço. O Bernardo tá puto, mano. Tem que tá. Se não tiver puto também, acabou. Uma coisa tá errada. Mas, ô, Chico, o Pedro falou aqui sobre, acho que foi o grande tema das últimas semanas, que é o Pedro não estar sendo titular constantemente no Flamengo. Porque desde o Flamengo e Vasco, quando o Pedro não apareceu na escalação inicial, falou... poupando o time, né? Exato. Só que aí colocou o Pedro nesse bolo dos poupados. Sim. Só que depois isso acabou não se confirmando, né? Porque o Pedro não foi titular sempre. Ele começa contra o Estudiantes, que é um ele jogo não muito vai grande. bem. Não vai bem. Não vai Muito bem no mal, jogo. inclusive. Ele não começa o jogo contra o Corinthians. Ele começa contra o Bahia, só que tem a expulsão e ele sai com 16 minutos, alguma coisa do que é o tipo, último enfim. jogo. Que foi o último jogo. Então, assim, ele vai variando entre o time titular, ele não vira um titular incontestável e intocável. Ele responde aqui a pergunta do Simões, que é praticamente que traduz o que muitos flamenguistas pensam, que ele não pode sair do time ideal no jogo mais importante. Que acaba que agora, meu irmão, todo jogo é o mais importante, né? A briga é até o final com o Palmeiras. Pro flamenguista Chico Moedas, dá pra pensar num cenário do Flamengo sem o Pedro? Eu acho que dá pra pensar, dá. Não é o cenário ideal, né? Cara, o Pedro, ele tem um negócio que, assim, é uma das histórias mais absurdas de camisa 9, com a qualidade que tem no Flamengo. Cara, para pra pensar a história do Pedro no Flamengo, É irmão. absurdo. É absurdo. Um dos maiores. Ele já chega com um puta patamar de um senhor atacante, mas tem um Gabigol. E aí ele fica no banco. Ele não conquista isso. Muitos flamenguistas na época já diziam, pô, inclusive o Pedro já tá melhor que o Gabigol, mas o Gabi não ia sair nunca, né? Ele é titular, maravilhosamente, o Dorival. Cara, Rei da América. ele é agredido, pô. Tipo assim, tudo que acontece na trajetória... Não, E fica por isso mesmo, né? Soco na Nenhum cara. pedido de desculpa. Voltou, hein? Meu irmão, é Esse loucura. auxiliar voltou, tá? Ele tá com o São Paulo no lugar agora. Cuidado, né? Então, assim, é uma história muito ímpar a do Pedro e eu não sei... E assim, eu não acho que o campo dele justifica essa história. Eu acho que ele sempre foi bem no Flamengo, em campo. Ele cometeu erros, né? Esse episódio do soco, obviamente, não por ser agredido, né? Mas é um episódio que ele se recusa a se aquecer pra entrar e tal. Então, assim, ele comete erros no Flamengo. Como cometeu o agora. episódio agora do Felipe Luiz. Nenhum que mereça soco na cara, isso, mas... esse é o Não, é que eu... Não tô falando... Claro. Bem pontuado, Casimiro. Bem pontuado. Mas teve agora com o Felipe Luiz. Então, assim, teve erros da parte dele, só que, assim, ele nunca fez uma temporada mais mas olha só, eu acho que que o extracampo dele, eu acho que Então, deu esse mas motivo. olha Não é só, o tem um... campo, Não, mas olha só. Qualquer camisa 9 que tem o desempenho que o Pedro tem em campo é titular absoluto em qualquer time do país. Rapidinho, acho que em 2025, por questão específica da volta da lesão, seria gradativa essa volta dele a campo e seria natural como foi ele oscilar tecnicamente até. Porque fisicamente ele não estava no melhor. Eu acho que eu fiquei até... Cheguei aqui mais próximo dele agora. Fiquei impressionado, porque senti ele mais fino até do que já esteve em outros momentos. Sim. Pré-lesão, às vezes o cara é mais forte. Quando você sai de uma lesão dessa, às vezes você volta numa outra Quando ele subiu no Fluminense, física. ele era magrete, né? Então, eu achei ele mais perto do cara mais fino do que de um cara mais forte. Vendo aqui de perto. Coisa que eu já vi antes e achei mais forte do que fino. Tu notou bem? Não, mas assim... Não, Mr. Olímpia, não? Não, tô falando sério. E assim, eu acho que... É passar o cu no serrote. Cara, eu acho que era natural... Calma. Natural ele não estar tão bem fisicamente, nem tecnicamente depois da lesão. Porque ele voltou em 7... Cara, ele voltou de VLCA em 7 meses. É muito rápido. As pessoas voltam em 8, 9. Ele voltou em 7. Então, assim... Voltam em 8, 9, você tem mais 2, 3 meses de readaptação. Então, assim, então, eu acho que ele ainda está voltando ao patamar dele, tecnicamente e fisicamente, que é mais natural do que técnica. E
Pô, vamos lá, gente. O Felipe Luiz teve momentos que ele escalou o Juninho. Por uma questão tática. Sim. O xereca. Não, mesmo o Bruno Henrique, gente. A fase do Bruno Henrique, apesar dele ainda ser decisivo... Tô mentindo? Não, tá. não. Você fala a verdade. Apesar do Bruno Henrique ainda fazer gols decisivos, ainda ser o Bruno Henrique, assim, a fase técnica do Bruno Henrique é muito ruim. Mano, assim, gente, normal também, né? Normal. É um momento certo, também... Mas ele joga. Ele jogou no lugar do Pedro muitas vezes, assim. E o próprio Plata, que não é um... Só que a gente tem que trazer uma discussão hoje pra cá também. O Felipe Luiz já foi muito cobrado, principalmente nesses últimos jogos que estão vindo aí, nessa sequência do Flamengo. O Flamengo deu uma oscilada de produção em campo, de leitura de jogo, no meio do jogo de substituição. Hoje, a gente não vou deixar mentir. Cebolinha entrou bem. Na hora que o Cebolinha foi chamado, eu duvido. Eu falei, eu não entendi porque eu não ia nem... Tudo bem, Emerson? Emerson já está aqui para comandar o nosso pós-jogo, para comemorar. E estamos vendo os melhores momentos aí de Flamengo 3, Botafogo 0, Emerson! É isso, João. Boa noite para você, boa noite, Diego Pozzi. Nação Rubro-Negra, melhores momentos na tela dessa excelente, gigantesca, colossal vitória do Flamengo hoje no estádio Newton Santos por 3-0. Um resultado muito importante, né? Diante de tudo que a gente estava ouvindo e vendo. Acabou o campeonato. Acabou, já era. Ano perdido. Calma. O Felipinho tem um plano. 3-0 pro Mengão. E os lances na tela pra gente comentar, hein, Pozzi? Uma atuação muito boa do Flamengo, né? Show e João. O Flamengo realmente não correu riscos, controlou o jogo. Felipe Luiz mostrou a sua capacidade do time com posse de bola, com troca de passes, chegando com calma até o ataque, sabendo construir as jogadas. Uma atuação realmente muito, muito boa. O Botafogo teve pouquíssimas chances, se é que teve alguma muito clara. O Flamengo realmente faz 3-0. E o que melhora do que os 3 pontos, a forma que foi conquistado e moral que chega elevado para enfrentar o Palmeiras no Maracanã. É isso, bom demais. Palmeiras que hoje também venceu o Bragantino 5-1. A gente vendo aí os lances da partida. Assistência do Pedro pro gol do Luiz Araújo. Pedro é demais, hein, João? Demais, cara, demais. E o Flamengo voltando a jogar bem, né, Emerson? Isso é importante, porque o time tinha caído de produção e normalmente após uma parada assim, de data FIFA, as equipes normalmente voltam um pouco travadas e não aconteceu isso com o Flamengo. O Flamengo se preparou muito bem, sabia da importância do jogo, numa partida, num estádio em que ele normalmente consegue jogar bem e conseguir bons resultados. E muito importante, como você frisou, a participação do Pedro, né, que foi fundamental no jogo. Essa assistência que ele deu aí pro gol do Luiz Araújo foi linda. E, cara, o Flamengo é muito forte, né? O Carrascal entrou no lugar do Arrascaeta e deu uma assistência fantástica pro Plata fazer o gol no primeiro toque dele na bola. O Flamengo voltando a jogar bem, isso é muito importante, né? É verdade, temos que comemorar também que nenhum dos pendurados recebeu o amarelo. Verdade. Ótimo, graças a Deus. Era perigoso, Jorginho, Arrascaeta. Graças a Zico. E Jorginho ali na volância, ainda tem o Saúl que estava pedindo de passagem também na posição. Ainda tem isso, cara. E outra interessante da escalação de hoje, que o Felipe Luiz optou por colocar Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro. Os 3 jogadores com mais participação em gols do Flamengo. E deu no que deu, né? E os 3, acho que ele participou com assistência, Pedro com gol e assistência, o Zé Luiz com gol. Então, exatamente isso, deu no que deu, não à toa, né? Os jogadores mais decisivos estiveram em campo e 3-0 no placar, Emerson. Faltou só um golzinho ali do Michael, que entrou no finalzinho, teve uma oportunidade, como o João até falou na narração, aí era pra, né? Porque a galera tava pedindo, lembrando os 6-0 lá do passado, quando fez o terceiro, mais um, para devolver os 4-0. Mas tá ótimo, vencemos, e isso aí que é o mais importante, Emerson. É isso. Olha aqui, Emerson, ela queria escapar da gente, Emerson, mas não vai escapar não, a nossa taça. É isso, A taça do Mengão tá aqui. Tá no estúdio Betano Gávea, vitória excelente do Mengão. Daqui a pouco tem o técnico Felipe Luiz. Ouvimos o nosso Paredão Rossi, que hoje nem foi tão tranquilo, exigido assim, né? Arthur Cabral acabou caindo, entrou depois o Cris Ramos, mas o nosso Paredão rubro-negro hoje, mais um jogo tranquilo. Tivemos Everton Araújo também, né? Muito bem. Depois bem de um bom tempo, tomou um cartão amarelo, mas eu também gostei do jogo do nosso volante, hein, Diego Pozzi? Muito bem na marcação, nos próprios toques, né? Muitas vezes ele é questionado pela... falta um pouco de qualidade no passe, mas não inventou, jogou seguro, muito bem na marcação, venceu todos os duelos praticamente que teve em campo. Vocês falam que o Rossi não sofreu gol. O Flamengo esse ano, sob o comando de Felipe Luiz, 58 partidas em 34
não foi vazado. É impressionante, É né, cara? impressionante esse número. 58 partidas em 34 não foi vazado. E fora de casa, o Flamengo se comporta melhor do que em casa, né? Embora as derrotas dele no campeonato tenham sido fora, para Santos, Cruzeiro e Bahia, mas fora de casa o Flamengo parece que se sente ainda mais à vontade para jogar nessa forma estabelecida pelo Felipe Luiz. E hoje, mais uma vez, uma atuação incrível. O Rossi, acho que ele nem sujou o uniforme hoje. É isso. Mesmo no tapetinho, o Mengão desfilou e brilhou. Vitória muito importante do Mengão. E domingo é decisão em Nação Rubro.